E se eu te dissesse que a maioria das pessoas que se consideram preparadas para o desastre morrerá não porque o mundo colapsa, mas porque elas não entendem como o colapso realmente funciona? Imagine isto: as luzes se apagam, as lojas esvaziam da noite para o dia, a comunicação morre. E, no entanto, o maior assassino não é o blackout, o pânico, ou mesmo a violência. São os 3 erros invisíveis que as pessoas cometem nos primeiros 90 dias, que silenciosamente transformam a preparação em uma armadilha. E se esses são os maiores perigos, então e os menores, dos quais ninguém nunca fala? O vizinho que observa suas janelas por tempo demais. O boato que se espalha mais rápido que a fome. O momento em que seus suprimentos param de protegê-lo e começam a expô-lo. Então, aqui está a verdadeira pergunta. Por que esses padrões se repetem da mesma forma em todo o grande colapso da história? Por que as pessoas com mais comida frequentemente morrem primeiro, enquanto aquelas com quase nada sobrevivem a bairros inteiros? E, o mais importante, você poderia estar cometendo os mesmos erros fatais sem perceber? Fique comigo, porque hoje vamos mais fundo do que o próprio desastre. Na psicologia, na história, nos padrões globais e nas verdades desconfortáveis que determinam quem sobrevive e quem não sobrevive. A maioria das pessoas imagina que, se a sociedade colapsar, o momento do impacto é o que aniquila a população. A explosão, o blackout, a tempestade, o conflito. Mas a história conta uma história diferente. A parte mais mortal de qualquer colapso não é o evento em si. É a deterioração silenciosa e rastejante que se segue nos próximos 30 a 60 dias. Em colapsos sociais passados, um surpreendente 40% de todas as mortes ocorreram depois que o desastre inicial já havia passado, quando o desespero atingiu o pico e a ordem social finalmente se rompeu. Esta é a fase em que as pessoas não morrem por causa de fogo, inundações ou falhas de infraestrutura. Elas morrem porque seus vizinhos entram em pânico. Porque as linhas de suprimento nunca recomeçam. Porque o medo substitui a lógica e a fome substitui a moralidade. Até as famílias mais fortes desmoronam sob o peso psicológico da incerteza. E, no entanto, toda essa janela mortal é previsível. O colapso se move em padrões, e aqueles que entendem esses padrões sobrevivem muito mais tempo do que aqueles que simplesmente estocam suprimentos. Existe uma hierarquia de sobrevivência em jogo, e a maioria das pessoas a entende completamente ao contrário. Elas imaginam que a comida é a primeira prioridade, depois a água, depois a defesa. Mas, no mundo real, o assassino número 1 não é a desidratação ou a fome, é a má tomada de decisões sob estresse. Sua capacidade de interpretar a situação corretamente determina se seus recursos o protegem ou pintam um alvo em suas costas. As primeiras horas após a queda da rede elétrica não são sobre comer ou beber, são sobre entender. Interpretar mal o ambiente leva as pessoas a se exporem no pior momento possível, a confiar nas vozes erradas ou a mostrar seus suprimentos muito cedo. Se o próprio desastre não o matou, por que o rescaldo termina o trabalho? Por que o caos se desenrola em câmera lenta? O primeiro dia parece um inconveniente. O segundo dia parece uma crise. O terceiro dia parece um ponto de virada. Ao final da primeira semana, as pessoas ao seu redor já não são as mesmas pessoas que você conhecia antes. É por isso que aqueles que sobrevivem não são necessariamente os que têm mais equipamentos. São aqueles que adaptam sua mentalidade mais rapidamente, que aceitam que as regras normais não se aplicam mais. Eles reconhecem a mudança psicológica na comunidade, as tensões silenciosas, a lógica movida pela fome que se forma por trás de cada porta fechada. Eles não se agarram à esperança de que o mundo se recuperará da noite para o dia. Eles se preparam para a dura verdade de que a ajuda pode não chegar de forma alguma. Você não está apenas se preparando para um desastre. Você está se preparando para o colapso da certeza, o colapso da confiança
e o colapso do tecido social que mantém as pessoas unidas. Suprimentos importam, habilidades importam, mas o que importa mais é a clareza para ver o que os outros se recusam a ver. Porque, uma vez que as luzes se apagam e permanecem apagadas, a sobrevivência pertence àqueles que entendem as regras do novo mundo mais rapidamente do que qualquer outra pessoa. No momento em que a energia se apaga e permanece apagada por tempo suficiente para que a dúvida se instale, você entra no que os sobreviventes chamam de vácuo de informação, um período em que o silêncio se torna mais perigoso do que o próprio desastre. Em todo o grande colapso, essas primeiras 72 horas determinam quem assume o controle da situação e quem caminha cegamente para o perigo. Pessoas que correm para fora para ver o que está acontecendo sofrem uma taxa de vítimas até 70% maior do que aquelas que se isolam imediatamente, porque a curiosidade em uma crise não é inofensiva, é mortal. A maioria das famílias cai na mesma armadilha. Elas assumem que a interrupção é temporária, que o governo intervirá, que os vizinhos permanecerão calmos. Esse otimismo, esse viés de normalidade, é exatamente o que as mata. Enquanto elas vagam lá fora em busca de respostas, o ambiente ao seu redor está mudando de maneiras que elas não conseguem ver. Os primeiros motoristas em pânico abandonando carros, as primeiras discussões em lojas de conveniência, os primeiros grupos se reunindo para compartilhar boatos que só aumentam o medo. Para sobreviver às horas iniciais, você deve operar sob o protocolo Greyman. Não chamar a atenção, não oferecer explicações, não sinalizar força ou fraqueza. Seu objetivo é simples: tornar-se discreto, invisível, esquecível. As pessoas que se destacam nos primeiros 3 dias são lembradas mais tarde. E essa memória se torna perigosa quando os recursos diminuem. Nas primeiras 6 horas, você deve concluir o que os especialistas em sobrevivência chamam de protocolo de avaliação de 6 horas, e seus passos são brutalmente simples. Primeiro, vem a varredura de comunicação. Verificar linhas telefônicas fixas, redes de celular, internet, rádio. Qualquer coisa que possa revelar se o colapso é local ou nacional. Um ataque cibernético, um EMP ou uma sobrecarga da rede elétrica deixa uma assinatura de comunicação diferente. E identificar o padrão cedo diz se essa crise durará dias ou meses. Segundo, vem a avaliação de serviços públicos, pressão da água, fluxo de gás, função elétrica, até mesmo a cor da água que sai de suas torneiras. Esses pequenos detalhes revelam se a infraestrutura foi danificada ou simplesmente desligada. Terceiro, você conduz um reconhecimento do perímetro, não saindo e anunciando sua presença, mas observando de posições ocultas. Procure sinais de pânico, ouça vozes alteradas, observe veículos incomuns ou estranhos se movendo com propósito. Assim que essa janela de 6 horas se fecha, a situação muda de avaliação para ação. Agora você deve fazer um inventário antes que o resto do mundo perceba o que aconteceu. A maioria das pessoas espera demais. Elas começam a contar os suprimentos no 2º ou 3º dia, depois que seus vizinhos já começaram a entrar em pânico. Você deve calcular as taxas de consumo de água, a longevidade dos alimentos, a densidade calórica, as alternativas de energia e os suprimentos médicos antes que o desespero aumente. Cada galão, cada caloria, cada bateria deve ter um propósito. Ao mesmo tempo, a implementação da segurança começa, não transformando sua casa em uma fortaleza, mas configurando sistemas de alerta precoce que desestimulam as ameaças antes que elas se materializem. Uma casa silenciosa é um alvo. Uma casa que revela sinais controlados de alerta, alarmes discretos, armadilhas sonoras, indicadores de movimento, torna-se um risco mais difícil de justificar. O objetivo nunca é vencer uma luta. O objetivo é evitar que a luta aconteça de forma alguma. No 2º dia, padrões em seu bairro começam a surgir. Algumas famílias ainda fingem que tudo está normal. Elas cortam a grama, passeiam com o cachorro, esperam por atualizações que nunca virão.
Outras entram em pânico, visivelmente, esgotando seus suprimentos em 48 horas. Poucos raros começam a se preparar silenciosamente, assim como você. Esses grupos formam a base do que as próximas semanas parecerão. O grupo da negação se tornará o grupo desesperado. O grupo em pânico se tornará o grupo perigoso. Os preparadores silenciosos se tornarão aliados ou concorrentes. Documente tudo. A tarefa final das primeiras 72 horas é estabelecer rotinas, ciclos de sono, rodízios de vigia, janelas de comunicação, horários de refeição. Essas rotinas protegem sua psicologia do colapso. Quando tudo lá fora está se dissolvendo no caos, a estrutura se torna sua arma. Porque nos primeiros 3 dias de um SHTF, a sobrevivência não pertence aos mais fortes ou aos mais estocados. Ela pertence àqueles que entendem que a informação é vida, e a ignorância é sempre fatal. No 4º dia de um verdadeiro evento SHTF, algo estranho começa a acontecer. O mundo lá fora não se parece mais com o bairro que você pensava conhecer. O comportamento humano começa a mudar para padrões previsíveis. E se você não entender esses padrões, julgará mal quem é inofensivo e quem pode se tornar uma ameaça. Em todo colapso documentado, as pessoas se dividem em 3 grupos psicológicos muito antes de elas mesmas perceberem. O primeiro grupo é a multidão da negação. As famílias que se agarram às rotinas normais muito depois de o normal ter morrido. Elas ainda tiram o lixo, regam seus gramados ou conversam do lado de fora como se estivessem esperando as equipes de energia voltarem. Seu otimismo é reconfortante, mas também é fatal. Quando seus suprimentos acabam, elas são as primeiras a passar de pedidos educados para exigências desesperadas. O segundo grupo é a multidão em pânico. Elas esvaziam os supermercados em poucas horas, discutem em voz alta nas ruas, imploram ajuda a estranhos e esgotam todo o seu estoque de alimentos no 3º dia. Seu comportamento escala rapidamente porque o pânico é contagioso. Ele se espalha mais rápido que a fome. Essas pessoas se tornam perigosas por volta do 7º ao 10º dia, quando seu medo se mistura com a exaustão e a percepção de que o resgate não virá. O terceiro grupo são os preparadores silenciosos, pessoas como você. Eles ficam dentro de casa, observam calmamente, fortalecem suas defesas, racionam inteligentemente e coletam informações sem se expor. Eles parecem calmos, mas por baixo dessa calma, há consciência. Eles sabem que o verdadeiro perigo não é o primeiro dia, mas o 10º dia. À medida que esses grupos tomam forma, o próprio colapso começa a seguir uma linha do tempo arrepiante, vista repetidamente em várias crises. Entre o 4º e o 7º dia, você verá os primeiros sinais de saques organizados. Não uma destruição caótica, mas grupos organizados varrendo áreas comerciais, trabalhando sistematicamente, pegando qualquer coisa que ainda possa ter valor. Esses grupos ainda não são necessariamente violentos. Eles ainda operam dentro de uma memória esmaecida de regras sociais, mas eles ganham confiança a cada hora em que as autoridades não aparecem. Do 8º ao 12º dia, a busca por alimentos se desloca para áreas residenciais. Começam as verificações, casa a casa, às vezes enquadradas como vizinhos ajudando uns aos outros, às vezes como apenas para ter certeza de que está tudo bem. Mas a verdade é simples. Eles estão pesquisando quem tem comida e quem não tem. Eles estão identificando futuros alvos. As pessoas nesta fase não são vilões. São pais assustados tentando sobreviver. Mas o medo não as torna inofensivas. A tensão assume sua forma final entre o 10º e o 14º dia, quando a violência começa pela primeira vez. Geralmente, começa com discussões acaloradas, ameaças, acusações, alguém acusando um vizinho de acumular, outra pessoa exigindo ajuda, outra insistindo que viu suprimentos por uma janela. Em poucas horas, os gritos se tornam empurrões. Os empurrões se tornam brigas, e as brigas se tornam a primeira lesão grave ou morte em seu bairro. Uma vez que essa linha é cruzada, não há mais volta. Durante este período, sua maior arma é a invisibilidade benéfica.
parecer estar lutando como todo mundo, enquanto garante discretamente que sua casa esteja segura, abastecida e organizada. Não deixe sinais de abundância, nem cheiros de comida sendo cozinhada, nem luz visível à noite, nem mesmo um saco de lixo que sugira que você está comendo melhor que os outros. Este é também o momento em que você identifica silenciosamente potenciais aliados entre os preparadores silenciosos. Você ainda não forma alianças. Isso vem depois. Mas você reconhece quem está pensando claramente e quem pode desmoronar sob pressão. Um aceno através de uma janela, uma breve aceno, um olhar compartilhado durante uma observação, essas micro-interações formam a base para a confiança mais tarde. Porque durante os dias 2 a 14, o colapso não está acontecendo apenas lá fora. Está acontecendo dentro das pessoas. O vizinho educado se torna o mendigo. O mendigo se torna o agressor. E a pessoa em quem você um dia confiou se torna alguém calculando se sua comida vale mais que sua amizade. A sobrevivência agora depende de entender uma verdade. As pessoas não se tornam violentas porque são más. Elas se tornam violentas porque estão com medo. E você deve evitar se tornar a fonte do medo de outra pessoa. Na terceira semana de um verdadeiro colapso, seu ambiente se transforma de uma maneira que parece quase surreal. O pânico dentro dos bairros começa a se espalhar, criando movimentos populacionais massivos, o que os historiadores chamam de grande migração. Não são evacuações organizadas. São ondas de famílias desesperadas caminhando, dirigindo até o combustível acabar, empurrando carrinhos, carregando crianças, movendo-se sem um destino claro, exceto para longe. Em áreas urbanas, até 90% da população desaparece por morte ou evacuação até o 30º dia. Os subúrbios se esvaziam em mais da metade. As regiões rurais incham com rostos desconhecidos, alguns esperançosos, alguns inofensivos e alguns perigosamente instáveis. Essas ondas de migração são imprevisíveis. Elas trazem rumores, violência, oportunidades de troca e, às vezes, sobreviventes habilidosos que podem fortalecer uma comunidade. Mas elas também trazem o pior tipo de desespero, o tipo construído em 14 dias de fome e medo. As pessoas que chegam ao seu perímetro não estão mais na fase de negociação. Elas estão em modo de sobrevivência. Seus limites morais diminuíram. Seu julgamento está nublado. E sua percepção de você é simples. Você tem algo de que elas precisam. Ou não tem. É aqui que o paradoxo da visibilidade dos recursos se torna uma questão de vida ou morte. Ter recursos ajuda você a sobreviver. Ser visto como tendo recursos faz com que você seja morto. Migrantes examinam cada casa por onde passam. O cheiro de comida, o som de vozes, o brilho da luz por trás das cortinas. Qualquer sinal de estabilidade se torna um farol. E um farol convida ao conflito. Durante essas semanas, você deve dominar uma estratégia conhecida como engajamento seletivo. Você não pode se isolar completamente. A informação ainda é valiosa, e alguns viajantes possuem habilidades ou conhecimentos que poderiam beneficiar sua sobrevivência a longo prazo. Mas você não pode se expor livremente. A chave é abordar com cautela, controlar a distância e aprender sem revelar. Uma breve troca em um perímetro seguro, uma curta conversa através de uma barreira ou uma troca conduzida sob observação. Tudo isso permite que você se beneficie dos migrantes que passam sem se tornar vulnerável a eles. No entanto, a maior ameaça neste período não vem de estranhos, vem da transformação dentro de sua própria região. À medida que a busca fácil por alimentos diminui, grupos organizados começam a formar redes de consolidação de recursos. Eles reivindicam poços abandonados, apreendem armazenamento de combustível, ocupam propriedades com instalações solares ou assumem o controle de terras agrícolas. A princípio, eles se apresentam como protetores que oferecem estabilidade. Em poucos dias, sua estrutura se endurece em um sistema de tributos. Famílias mais fracas pagam recursos para ter acesso a uma segurança que não podem garantir. Este é o momento
em que sua bússola moral começa a embaçar. Você testemunhará cenas que testarão sua humanidade. Famílias implorando por água, pais oferecendo ferramentas ou heranças por um punhado de calorias. Crianças chorando de desidratação. Seu coração quer ajudar. Seus instintos o alertam de que ajudar a pessoa errada pode condenar sua casa. E esse conflito interno se torna o verdadeiro campo de batalha dos dias 15 a 30. Você permanece invisível para proteger sua família, ou dá um passo à frente para preservar os últimos fragmentos de decência humana. Não há resposta perfeita, mas as pessoas que sobrevivem por mais tempo alcançam um equilíbrio doloroso. Elas não anunciam seus recursos, mas apoiam discretamente aqueles que podem se tornar futuros aliados. Elas não correm riscos desnecessários, mas preservam relacionamentos que podem decidir se viverão ou morrerão quando a próxima ameaça surgir. Elas entendem que o colapso não é mais apenas sobre suprimentos, é sobre navegar pelo terreno moral imprevisível de outros seres humanos. Porque, no 30º dia, o mundo não está mais colapsando. Ele colapsou. E o que resta é uma nova paisagem dura, onde cada escolha carrega uma sombra. Proteger, compartilhar, confiar, esconder e aceitar que cada decisão remodela seu futuro de maneiras irreversíveis. No momento em que você atinge a marca de um mês, o colapso para de parecer uma emergência temporária e começa a parecer uma nova realidade permanente. As rotinas que você usava para ancorar sua sanidade agora evoluem para outra coisa: ritmos de sobrevivência. Mas esta também é a fase em que uma verdade brutal emerge. Ninguém sobrevive ao longo prazo sozinho. A questão não é se você precisará de outros. A questão é em quais outros você pode confiar sem sacrificar sua própria segurança. O mundo agora se dividiu em 2 tipos de grupos. De um lado, estão as cooperativas construtivas, pequenos aglomerados de famílias que compartilham informações discretamente, dividem os turnos de vigia e ajudam umas às outras a manter a segurança básica. Do outro lado estão as gangues destrutivas, nem sempre criminosos, mas pessoas comuns que cruzaram linhas morais após semanas de fome, exaustão e medo. Ambos os grupos nascem da mesma desesperança, mas seus caminhos levam a direções opostas. Escolher o lado errado é a maneira mais rápida de morrer. Escolher o lado certo pode salvá-lo, mas apenas se você entender a frágil psicologia que mantém esses grupos unidos. Esta fase testa algo mais profundo do que força ou suprimentos. Ela testa sua capacidade de ler as pessoas, de sentir quem é confiável, quem é perigoso e quem está simplesmente quebrado. Alguns indivíduos mascararão o medo com agressão. Outros parecerão calmos, mas esconderão ressentimento. Alguns querem proteção mais do que parceria. E alguns, raros mas inestimáveis, carregam habilidades, empatia e estabilidade emocional que podem ancorar uma comunidade inteira. É aqui que a traição se torna uma ameaça silenciosa. Não dramática, não cinematográfica. Sutil. Começa com alguém pedindo apenas mais uma refeição, prometendo pagar depois. Aumenta quando um aliado pula um turno de vigia, deixando você exposto. Torna-se letal quando alguém revela silenciosamente seus suprimentos a estranhos, trocando sua segurança pela própria sobrevivência. As pessoas não traem porque são más. Elas traem porque o medo sobrepujou sua identidade. Reconhecer os primeiros sinais se torna tão importante quanto racionar água. Para navegar por isso, os sobreviventes usam um método chamado protocolo de verificação de grupo, uma forma de avaliar potenciais aliados sem revelar muito. Você observa como as pessoas compartilham recursos dentro de sua própria família. Elas racionam de forma responsável ou esbanjam por estresse. Você observa sua tomada de decisão. Elas entram em pânico sob pressão ou conseguem manter uma presença calma e estável? Você examina como elas tratam os membros mais fracos de seu grupo, os idosos, os feridos,
As crianças. Pessoas que protegem seus vulneráveis provavelmente o protegerão. Pessoas que os abandonam acabarão abandonando você também. No entanto, em meio à tensão, algo profundamente humano começa a surgir. Atos de generosidade assumem um novo peso. Alguém discretamente enfaixando uma ferida, emprestando ferramentas, compartilhando sementes, ensinando a purificar água, até mesmo oferecendo uma palavra de conforto. A bondade se torna uma forma de coragem. A cooperação se torna uma forma de rebelião contra o medo que consome todos os outros. Esses momentos importam. Eles são as primeiras faíscas de confiança. E a confiança é a moeda de sobrevivência após o 40º dia. Mas a confiança deve ser equilibrada com limites. Você não pode se tornar indispensável muito rapidamente, ou as pessoas podem depender de você mais do que contribuem. Você não pode parecer completamente autossuficiente, ou se tornará um alvo em vez de um parceiro. Alianças prosperam quando cada pessoa oferece valor, habilidades, informações, trabalho, espaço, proteção, sem revelar tudo. Não se trata de manipulação, trata-se de interdependência sustentável. Até o 45º dia, o teste humano atinge seu auge. Aqueles que falham ficam isolados, paranoicos e, eventualmente, sobrecarregados. Aqueles que passam começam a formar a estrutura inicial do que se tornará comunidades reais. E aqueles que se destacam se tornam a cola que mantém as pessoas unidas. A voz calma durante disputas, o solucionador de problemas quando os sistemas falham, a pessoa para quem os outros buscam orientação. Nesta fase, a sobrevivência não é mais sobre o que você guarda em sua casa. É sobre quem o vê como alguém que vale a pena manter vivo. E isso é determinado não pelo medo, mas pelo valor que você agrega quando todos ao seu redor estão desmoronando. Por volta do 45º dia, ocorre uma mudança silenciosa, mas devastadora. Os suprimentos armazenados deixam de ser um escudo e se tornam uma contagem regressiva. Este é o momento em que a maioria dos preparadores falha, não porque ficam sem comida, mas porque ficam sem a ilusão de que a comida armazenada é suficiente. A verdadeira crise agora é a transição do consumo para a produção. Uma mudança para a qual muitos nunca se prepararam emocional ou psicologicamente. Nessas semanas, as famílias que antes se sentiam confiantes começam a confrontar uma matemática difícil. Uma família que acreditava ter meses de provisões percebe que o racionamento apenas atrasa o inevitável. As latas parecem menores. O arroz armazenado parece finito. Cada refeição parece mais pesada. A fome muda a forma como as pessoas pensam, como negociam, como julgam os outros e como justificam suas ações. Este é o ponto em que as comunidades se dividem em dois caminhos. Algumas colapsam internamente, escondendo o pouco que lhes resta, tornando-se paranoicas e territoriais. Outras se erguem para fora, descobrindo habilidades e resiliência que nunca souberam que tinham. E muitas vezes são as pessoas mais silenciosas, aquelas que ouviram, observaram e aprenderam, que começam a moldar o futuro. Porque a sobrevivência após o 45º dia pertence àqueles que podem criar, não apenas consumir. O homem que pode reparar uma bomba d'água torna-se mais valioso do que o homem com 10 barris de água. A mulher que pode tratar infecções torna-se mais essencial do que a família, com um armário cheio de kits de primeiros socorros vencidos. Alguém que pode cultivar brotos, construir armadilhas simples, preservar alimentos ou manter a higiene se torna o pilar de um grupo inteiro. É aqui que a crise de transição de habilidades se instala. Não é uma crise de ferramentas, mas uma crise de identidade. Pessoas que antes se viam como preparadas devem confrontar a verdade. O equipamento não pode substituir a habilidade. Um gerador solar eventualmente morre. As baterias descarregam. Os filtros entopem. O equipamento quebra.
Mas uma habilidade melhora com a prática e produz recursos repetidamente. Durante esse tempo, as tensões interpessoais se acentuam. Aqueles que administraram mal suas provisões podem começar a ressentir-se daqueles que racionaram sabiamente. Famílias que antes cooperaram podem acusar-se mutuamente de acumulação. Grupos que compartilharam livremente no início agora contam cada caloria, cada gota de água limpa. O roubo torna-se comum, não por malícia, mas por desespero. E o desespero não pede permissão. No entanto, mesmo neste cenário sombrio, surgem atos extraordinários de humanidade. Um vizinho compartilhando o último de seu unguento antibiótico. Um estranho ensinando um grupo a fermentar vegetais. Alguém consertando um sapato rasgado, poupando outra pessoa de quilômetros de agonia. Não são atos pequenos. Eles se tornam tábuas de salvação. Eles restauram a fé. Eles lembram as pessoas de que a sobrevivência não é apenas física, é emocional, é comunitária. Mesmo assim, a generosidade deve ser estratégica. Se você der tudo, você desaparece. Se você não der nada, você fica isolado. A arte desta fase é a compaixão equilibrada. Ajudar de maneiras que construam alianças sem colocar sua família em perigo. Você também enfrentará perguntas internas que vão mais fundo do que qualquer ameaça externa. Você protege cada grão de comida para sua família? Ou compartilha com o homem doente ao lado? Você nega ajuda a alguém que o prejudicou antes, sabendo que a vingança pode parecer justificada, mas enfraqueceria sua comunidade? Você ensina aos outros uma habilidade que poderia salvar a todos, mesmo que isso o torne menos indispensável? Esses conflitos morais definem a identidade do seu grupo e a trajetória da sua sobrevivência. Porque, no 60º dia, seu mundo não é mais moldado pelo desastre. É moldado por escolhas. Escolhas difíceis, dolorosas e definidoras. E aqui está a verdade final desta fase. As pessoas que sobrevivem não são as que mais estocaram. São as que aprenderam a transformar conhecimento em abundância, escassez em estratégia e estranhos em aliados. Quando os suprimentos acabam, a humanidade é reescrita. A questão é: você reescreverá a sua em direção ao medo ou à resiliência? Ao chegar ao 60º dia, algo profundo torna-se inegável. O velho mundo se foi. Não foi temporariamente interrompido. Não está esperando para recomeçar. Foi-se. As rotinas que você construiu, os aliados que escolheu, as habilidades que aprimorou, estas agora formam o esqueleto de qualquer futuro que você possa moldar. E este período, do 60º ao 90º dia, torna-se o teste final para saber se você apenas existirá ou começará a reconstruir. Esta é a fase em que o colapso deixa de ser um desastre e se torna uma condição de vida. Os sobreviventes agora enfrentam duas batalhas simultâneas: a luta física para regenerar recursos e a luta psicológica para aceitar um mundo sem garantias. O peso emocional dessa percepção atinge mais forte do que a fome jamais poderia. As pessoas choram em silêncio, não a perda de coisas, mas a perda de certeza, rotina e identidade. A depressão torna-se tão letal quanto a desidratação. Os sobreviventes mais fortes não são aqueles com os maiores estoques, mas aqueles que conseguem encontrar um propósito nas ruínas. A produção de recursos torna-se o fator decisivo. Pesquisadores que estudam padrões de colapso encontraram uma divisão estatística assustadora. Aqueles que atingem a curva de regeneração de recursos, o momento em que produzem mais do que consomem, até o 80º dia, têm 90% de chance de sobrevivência a longo prazo. Aqueles que não conseguem alcançá-la até o 90º dia enfrentam uma queda para 15% de sobrevivência após a marca de 6 meses. Esses números não são meras estatísticas, são as linhas divisórias entre a vida e a morte. Mas aqui reside o dilema. A produção exige exposição.
Você não pode colher plantações em segredo. Você não pode manter um sistema de água sem ser visto. Você não pode negociar, ensinar ou construir sem revelar suas capacidades. Esconder-se o mantém seguro, mas a visibilidade o mantém vivo. O paradoxo é brutal. Para sobreviver a essa contradição, as comunidades desenvolvem o que os pesquisadores chamam de redes de segurança cooperativa. Microalianças de 3 a 5 famílias que se revezam entre produção e proteção. Uma família cuida da horta, enquanto outra vigia. Uma cuida do gado, enquanto outra monitora o movimento do perímetro. O esforço se multiplica, o perigo se divide, e a confiança se torna a moeda mais valiosa no novo mundo. Esta também é a época em que surgem histórias humanas extraordinárias. Histórias que as gerações futuras podem confundir com mitos. Um grupo consertando um poço quebrado, usando sucata e instinto. Uma avó ensinando as crianças a identificar plantas medicinais. Um jovem que nada sabe sobre agricultura, descobrindo como cultivar microgreens em 10 dias, salvando todo o seu grupo do colapso calórico. Pequenas vitórias se tornam pontos de virada emocionais, poderosos o suficiente para tirar as pessoas do desespero. A violência ainda existe, às vezes irrompendo repentinamente quando um grupo faminto ataca as fontes de alimento de uma comunidade. Mas algo mais aparece ao lado dela: a moderação. As pessoas começam a perceber que destruir os outros apenas acelera sua própria queda. Até mesmo grupos que confiaram na intimidação no início, agora reconhecem que a cooperação oferece retornos melhores do que a dominação. E é aqui que a esperança começa, não como uma fantasia, mas como uma estratégia. Os humanos são programados para buscar significado, reconstruir, adaptar-se. Quando o caos se torna normal, a menor faísca de progresso, uma ferramenta reparada, uma nova muda, um comércio bem-sucedido, pode elevar o moral de uma comunidade inteira. No entanto, em meio a essa frágil esperança, uma pergunta assombrosa ecoa na mente de cada sobrevivente: que tipo de pessoa estou me tornando? Você é aquele que compartilha conhecimento porque fortalece a todos? Você é aquele que acumula porque o medo ainda o domina? Você é aquele para quem os outros olham em busca de orientação? Ou aquele com quem eles se preocupam silenciosamente? Até o 90º dia, seu grupo lhe servirá de espelho. Suas contribuições, suas decisões, seus momentos de coragem e fraqueza, tudo isso se acumula em uma reputação. E em um mundo sem leis, a reputação se torna sobrevivência. Os últimos dias desta fase não são sobre retornar ao normal, são sobre construir um novo normal. Um moldado não pelo que foi perdido, mas pelo que ainda pode ser criado. Se você chegar a este ponto com aliados, habilidades e um propósito, então, pela primeira vez desde que o mundo colapsou, o futuro não é mais algo a temer. Ao chegar ao 60º dia, algo profundo torna-se inegável. O velho mundo se foi. Não foi temporariamente interrompido. Não está esperando para recomeçar. Foi-se. As rotinas que você construiu, os aliados que escolheu, as habilidades que aprimorou, estas agora formam o esqueleto de qualquer futuro que você possa moldar. E este período, do 60º ao 90º dia, torna-se o teste final para saber se você apenas existirá ou começará a reconstruir. Esta é a fase em que o colapso deixa de ser um desastre e se torna uma condição de vida. Os sobreviventes agora enfrentam 2 batalhas simultâneas: a luta física para regenerar recursos e a luta psicológica para aceitar um mundo sem garantias. O peso emocional dessa percepção atinge mais forte do que a fome jamais poderia. As pessoas choram em silêncio, não a perda de coisas, mas a perda de certeza, rotina e identidade. A depressão torna-se tão letal quanto a desidratação. Os sobreviventes mais fortes não são aqueles com os maiores estoques, mas aqueles que conseguem encontrar um propósito nas ruínas. A produção de recursos torna-se o fator decisivo.
Pesquisadores que estudam padrões de colapso encontraram uma divisão estatística assustadora. Aqueles que atingem a curva de regeneração de recursos, o momento em que produzem mais do que consomem, até o 80º dia, têm 90% de chance de sobrevivência a longo prazo. Aqueles que não conseguem alcançá-la até o 90º dia enfrentam uma queda para 15% de sobrevivência após a marca de 6 meses. Esses números não são meras estatísticas. São as linhas divisórias entre a vida e a morte. Mas aqui reside o dilema. A produção exige exposição. Você não pode colher plantações em segredo. Você não pode manter um sistema de água sem ser visto. Você não pode negociar, ensinar ou construir sem revelar suas capacidades. Esconder-se o mantém seguro, mas a visibilidade o mantém vivo. O paradoxo é brutal. Para sobreviver a essa contradição, as comunidades desenvolvem o que os pesquisadores chamam de redes de segurança cooperativa, microalianças de 3 a 5 famílias que se revezam entre produção e proteção. Uma família cuida da horta, enquanto outra vigia. Uma cuida do gado, enquanto outra monitora o movimento do perímetro. O esforço se multiplica, o perigo se divide, e a confiança se torna a moeda mais valiosa no novo mundo. Esta também é a época em que surgem histórias humanas extraordinárias. Histórias que as gerações futuras podem confundir com mitos. Um grupo consertando um poço quebrado, usando sucata e instinto. Uma avó ensinando as crianças a identificar plantas medicinais. Um jovem que nada sabe sobre agricultura, descobrindo como cultivar microgreens em 10 dias, salvando todo o seu grupo do colapso calórico. Pequenas vitórias se tornam pontos de virada emocionais, poderosos o suficiente para tirar as pessoas do desespero. A violência ainda existe, às vezes irrompendo repentinamente, quando um grupo faminto ataca as fontes de alimento de uma comunidade. Mas algo mais aparece ao lado dela: a moderação. As pessoas começam a perceber que destruir os outros apenas acelera sua própria queda. Até mesmo grupos que confiaram na intimidação no início, agora reconhecem que a cooperação oferece retornos melhores do que a dominação. E é aqui que a esperança começa. Não como uma fantasia, mas como uma estratégia. Os humanos são programados para buscar significado, reconstruir, adaptar-se. Quando o caos se torna normal, a menor faísca de progresso, uma ferramenta reparada, uma nova muda, um comércio bem-sucedido, pode elevar o moral de uma comunidade inteira. No entanto, em meio a essa frágil esperança, uma pergunta assombrosa ecoa na mente de cada sobrevivente. Que tipo de pessoa estou me tornando? Você é aquele que compartilha conhecimento porque fortalece a todos? Você é aquele que acumula porque o medo ainda o domina? Você é aquele para quem os outros olham em busca de orientação? Ou aquele com quem eles se preocupam silenciosamente? Até o 90º dia, seu grupo lhe servirá de espelho. Suas contribuições, suas decisões, seus momentos de coragem e fraqueza, tudo isso se acumula em uma reputação. E em um mundo sem leis, a reputação se torna sobrevivência. Os últimos dias desta fase não são sobre retornar ao normal. São sobre construir um novo normal. Um moldado não pelo que foi perdido, mas pelo que ainda pode ser criado. Se você chegar a este ponto com aliados, habilidades e um propósito, então, pela primeira vez desde que o mundo colapsou, o futuro não é mais algo a temer. Ao chegar ao fim do arco de 90 dias, uma constatação torna-se impossível de ignorar. Suprimentos podem levá-lo ao colapso, mas somente o conhecimento pode tirá-lo dele. É a lição mais contra-intuitiva para os preparadores modernos, e aquela que determina quem se torna um sobrevivente e quem se torna um conto de advertência. A comida armazenada eventualmente acaba, as baterias morrem, o combustível se degrada, os medicamentos expiram, os filtros entopem, o equipamento quebra. Tudo o que você estoca tem um ponto final.
Mas o conhecimento, como purificar água com métodos primitivos, como cultivar alimentos a partir de sobras, como tratar feridas sem produtos farmacêuticos, como preservar calorias sem refrigeração, não tem data de validade. Ele se multiplica, ele se escala. Ele se torna a espinha dorsal da resiliência de toda a sua comunidade. É por isso que famílias com 1 ano de comida frequentemente morrem mais cedo do que famílias com 1 mês de comida, e as habilidades para produzir mais. Uma despensa escondida não pode protegê-lo, uma vez que a notícia se espalha. Um gerador solar não pode alimentá-lo quando o sol se põe sobre sua última ração. Mas uma pessoa que pode consertar ferramentas, construir sistemas ou ensinar habilidades essenciais torna-se alguém que toda a comunidade precisa viva. Esse é o paradoxo da sobrevivência. Suprimentos o tornam um alvo. Conhecimento o torna indispensável. O colapso despoja as ilusões, títulos, posses, status. O que resta é sua capacidade de adaptar, inovar e contribuir. Pessoas que podem ensinar outras a cultivar alimentos, reparar sistemas essenciais ou manter cuidados médicos tornam-se pilares de estabilidade. Elas são protegidas não pela força, mas pelo valor. E aqui reside a humanidade na devastação. O conhecimento é o único recurso que você pode dar sem perdê-lo. Compartilhar uma habilidade torna sua comunidade mais forte, suas alianças mais profundas e seu futuro mais seguro. Em um mundo reconstruído através da cooperação, a sabedoria se torna a nova moeda e o único investimento que cresce mesmo enquanto você o gasta. Se os primeiros 90 dias testam sua resistência, os anos seguintes testarão sua capacidade de aprender, adaptar e elevar os outros. E é assim que as civilizações ressurgem, de pessoas que carregam não apenas suprimentos, mas compreensão. Se você passou pelos primeiros 90 dias de colapso nesta história, então você já entende algo que a maioria das pessoas nunca entenderá. A sobrevivência não é sobre o medo. Não é sobre se esconder atrás de paredes de comida enlatada ou se agarrar a uma fantasia de retorno ao velho mundo. A sobrevivência é sobre quem você se torna quando tudo o que é familiar desaparece. Esses 90 dias não são apenas uma linha do tempo, são um espelho. Eles revelam sua coragem, seus limites, seus instintos, sua integridade. Eles mostram se você se apega à escassez ou aprende a criar abundância, se você se isola no medo ou se levanta para fortalecer os outros. E, no final, as comunidades que se reconstroem não são lideradas pelos mais fortes ou pelos mais preparados, mas por aqueles que entendem que a resiliência é compartilhada, não acumulada. Você não pode controlar quando o desastre acontece. Você não pode controlar como a sociedade reage. Mas você pode controlar o quão preparado você está para proteger, adaptar, ensinar e liderar. E quando tudo ao seu redor desmorona, essas escolhas importam mais do que qualquer suprimento que você poderia armazenar. Se esta história ressoou com você, por favor, compartilhe sua sensação de força nos comentários. E vamos espalhar esse orgulho silencioso pelo mundo.